Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um domingo do Tempo Comum, o 31º, onde a Igreja nos propõe a reflexão do Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Se você ainda não viu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição deste vídeo. Dando continuidade à reflexão do Evangelho desse domingo, um dos pontos que me chamam a atenção nessa passagem é a da humildade que a gente deve ter como cristãos. E o segundo ponto que me chama a atenção é a hipocrisia que muitas vezes toma conta de nós. E no Evangelho nós vemos que 2 homens subiram ao templo para rezar, e um era fariseu e o outro cobrador de impostos. E o fariseu rezava de pé para ser visto rezando, como aquilo de se vangloriar pelo que está fazendo. Enquanto o cobrador ficou à distância e nem levantou os olhos, de tão verdadeiramente contrito, arrependido, envergonhado. E isso me lembra muito o estado de como a gente deve estar para se confessar, como a gente deve estar na nossa caminhada como cristão, de se colocar com humildade nos lugares, daquela parábola de sentar na última cadeira, de se arrepender verdadeiramente pelos nossos pecados. Porque é quando a gente faz isso que a gente entende o real sentido dessa caminhada. E enquanto isso, o fariseu orava, se comparando, se achando melhor do que os outros homens, os ladrões, os desonestos, os adúlteros, como é falado na parábola. E é nisso que nós vemos o ponto da hipocrisia. Será que nós também não pecamos de formas diferentes? A gente pode até pecar de forma diferente, mas será que a gente não peca? E quem somos nós para julgar os nossos irmãos quanto a isso, né? Para nos comparar, para nos achar melhores. É que nós tiremos primeiro a trave do nosso olho para depois falar, corrigir o nosso irmão. E é claro que o Senhor nos deu os mandamentos para segui-los. A gente não pode deixar de esquecer isso. Mas que a gente lembre que quando nós deixamos de ser humildes, de ser caridosos, a gente também está desrespeitando os mandamentos do Senhor. Os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, que nós possamos colocar isso em prática. E o fariseu, na sua oração íntima, diz que jejua, que dá o dízimo, que de fato são coisas importantíssimas para o fortalecimento da nossa fé. Mas quando a gente para de olhar com caridade, não deixando a vanglória de lado, nós estamos pecando de alguma forma, pecando de forma diferente. E na primeira leitura do livro do Eclesiástico, eu achei muito interessante, nós vemos que o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas, mas ao mesmo tempo ele faz justiça aos justos. Então, que a gente possa cuidar para que os nossos caminhos sejam de contrição, de humildade e de caridade, e para que sigamos da melhor forma possível. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao céu e avante. Se você gostou do podcast de hoje, compartilhe o vídeo com sua família, com seus amigos, para levar o Evangelho a mais pessoas. E se inscreva no canal para continuar nos acompanhando. Se você ainda não assistiu o podcast passado, vai aparecer um card aqui no vídeo para que você possa assistir. No Evangelho de hoje eu gostaria de falar sobre essa falta de fé que muitas vezes nós temos na conversão do próximo e também sobre as coisas necessárias para uma boa oração. E a primeira coisa que a gente vê na parábola de hoje é o desprezo do outro, né? E quantas vezes isso acontece, minha gente? Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente pensa, eu estou cumprindo minhas obrigações, né?
estou indo para a igreja aos domingos, eu me confesso, eu recebo a comunhão, etc. E você olha para uma vida de uma pessoa que está vivendo uma vida errada e você diz: essa pessoa não tem mais jeito, não. Eu não acredito mais que ela possa se converter. E aí chega uma pessoa para você e diz: não, mas vai dar certo, né? Ela vai melhorar. E você diz: isso aí não melhora mais não. Isso aí nem confio mais. Então, veja, uma pessoa dessa, ela perdeu a fé na conversão do outro. Claro que muitas vezes o outro não tem forças para se converter por si mesmo, mas muitas vezes Deus opera a conversão nas pessoas mais ruins, né? Muitos santos têm história assim. Você pega, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo perseguiu os cristãos e depois que São Paulo se converteu, né, todo mundo desconfiava de São Paulo. Por quê? Porque é difícil muitas vezes a gente crer que as pessoas podem mudar de vida, por mais afundadas no pecado que elas estejam. E quem realiza isso? Quem realiza é a graça de Deus. Então, é o que se diz em outra passagem, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. Ou seja, muitas vezes a gente está de pé, está cumprindo nossas obrigações, só que a gente olha para o próximo, né, e despreza o próximo porque a gente acha que ele não tem mais salvação. A gente acha que ele não é mais capaz de se converter. E na verdade, a graça de Deus tudo pode. O que é o certo? O certo é quando a gente vê uma pessoa que está vivendo uma vida errada, não é para desprezarmos ela, porque Jesus não fez assim conosco. Se Jesus tivesse feito isso conosco, estaríamos perdidos para sempre. Mas o que é que Jesus fez conosco quando ele viu que a humanidade estava afundada no pecado? Ele veio, rezou por nós e se sacrificou por nós. E é isso que nós temos que fazer pelas pessoas. Se vermos alguém na vida errada, na vida de pecado, precisamos rezar por elas e, na medida do possível, nos sacrificarmos pela conversão dessas pessoas. Isso é o amor ao próximo, que Cristo pede que façamos. E a segunda coisa, né, que eu gostaria de comentar é sobre a oração. Né? Vemos aqui duas pessoas indo rezar, mas uma tem a oração atendida e a outra não. E qual é a diferença? Os santos diziam que para que uma oração seja atendida por Deus, é necessário 3 coisas. A primeira é a humildade. A segunda é a confiança. E a terceira é a perseverança. Nós vimos aqui claramente que, né, uma das pessoas do evangelho da parábola que rezaram não teve humildade, né? Desprezou o próximo e elevou a si mesmo. Já o outro não, bateu no peito, nem olhava para cima, nem olhava para o céu e nem se atrevia a se aproximar, porque reconhecia sua miséria. E se a humildade é você reconhecer sua miséria e reconhecer que Deus é mais importante que você, a vontade de Deus está acima da sua vontade. Então, a humildade aqui fica clara. A confiança e a perseverança talvez não fiquem tão claras, mas também são necessárias, né? O que é a confiança? É você se aproximar de Deus na oração, confiando de que Deus vai te ajudar. Deus, Ele quer me ajudar, eu tenho certeza disso, eu vou com essa confiança. É a confiança de um filho que chega para o pai e pede ajuda ao pai. E ele sabe que o pai vai ajudar porque ele sabe que o pai o ama. Ele não tem nem a mínima dúvida de que o pai vai desprezar o pedido dele. E a última coisa é perseverança. Ou seja, não desistir, né? Reza, se encontra com Deus, pede ajuda a Ele e continua pedindo. Não canse de pedir ajuda a Deus, porque Ele sabe a melhor hora de te ajudar. A sabedoria de Deus, né, é muito mais perfeita que a nossa. Às vezes a gente pensa que Deus demora muito para nos atender, mas é que na verdade Ele sabe o melhor momento. Não é que Ele demora muito, é que Ele é mais sábio que nós. Então, se você está gostando do podcast, peço
deixe o seu like, né, ou dislike, e também comente a sua reflexão que você também teve. E, para nos dar aquela força, siga a nossa página no Instagram. E muito obrigado por estar aqui conosco.